Olá, bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje trouxemos para a nossa bancada para conversar sobre o Estatuto do Idoso, no mês e alusivo ao Dia do Idoso, dia 1º de outubro, o advogado Tutinés Toledo. Além de advogado, ele é vice-presidente da Comissão Especial da Pessoa Idosa da OAB. Este programa e os demais, que nós vamos ter uma série aqui falando sobre o Estatuto do Idoso, é uma parceria da TV Assembleia e da OAB Alagoas. E também, não vamos esquecer também da comissão, que todos os advogados da comissão estão aqui a nos ajudar, a nos ensinar a popularizar o Estatuto da Pessoa Idosa. Seja bem-vindo, doutor. Silvestre, a OAB, em nome da Comissão Especial da Pessoa Idosa, é quem agradece. É uma satisfação estar aqui no programa Saber Viver, que é um programa que é muito importante para a pessoa idosa e para a sociedade em geral, né? Porque, na verdade, quando a gente fala da pessoa idosa, a gente não pode especificar apenas os 60 a mais. A gente tem que ver a população como um todo, que a importância da temática em si, da pessoa idosa, ela é importante para toda a sociedade. Da sociedade. E até porque também tem aquele jargão, né? Todo mundo quer envelhecer hoje em dia, principalmente, e vai envelhecer, né? Só quem não quiser, né? Exatamente. Só quem não quiser. Também nós queremos agradecer a doutor Gilberto Irineu, que é o presidente, né? E o doutor Wagner Paz, por essa parceria. Mas o que eu quero saber agora, doutor Tutinés, é sobre pessoa idosa e direitos. Em julho de 2022, a lei número 14.423 alterou o termo idoso para a pessoa idosa. Qual o peso simbólico desta mudança, dessa semântica? Silvestre, veja só, essa questão de incluir o nome pessoa idosa em vez de apenas idoso, como geralmente a gente tratava, né? Isso foi importante porque é uma forma de personalizar mais o termo, uma forma de trazer, dar uma importância para o que a gente chamava idoso e hoje chamar o que? A pessoa idosa, para mostrar que além de ser idoso, ali por trás existe uma pessoa. Uma pessoa, né? Com Então certeza. isso daí é uma forma de dar mais dignidade, dar mais respeito, um tratamento assim, que apesar... Muitas vezes tem pessoas que até falam, mas mudança no nome, isso é uma besteirinha, é uma né? besteira. Mas isso daí é uma forma de como Valorizar. Agora, lógico, que também não pode só achar porque mudou o nome, resolveu a situação da pessoa idosa, né? Esta mudança ajuda na autoestima agora, né, da própria pessoa idosa? Eu acredito que sim, Silvestre, porque você passa a ter um olhar diferenciado com o envelhecimento, né? Porque, como você bem falou, todos nós queremos envelhecer, né? Porque só não vai envelhecer que, infelizmente, lamentavelmente, falecer antes, né? Então, todos querem envelhecer, agora querem envelhecer com a garantia dos seus direitos, querem envelhecer com respeito, com dignidade. Então, assim, a inclusão do nome pessoa idosa, apesar de ser de achar é uma simples mudança, mas não, ela por trás ela traz um peso simbólico, exatamente, né? Exatamente. De empoderamento, né? Pessoa. Exatamente. Não é só o adjetivo, é pessoa também. Pessoa, Mas vamos ver agora nossos artigos e eu vou ter o prazer, nosso telespectador, de ouvir seus comentários. Vamos começar pelos artigos primeiro, segundo artigo e terceiro artigo. Poxa. Vamos ver como é que foi decifrado, foi descrito para a gente. Artigo 1º. É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 2º.
A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Como é que eu vejo o sinal? Você tira. Doutor Tutinés, na prática, nós temos uma situação diferente. Ali foi mostrado aí no nosso vídeo, na nossa tela, o primeiro, o segundo, terceiro artigos escrito. Como você vê a importância de definir a pessoa idosa com 60 anos ou mais e estabelecer os princípios gerais do Estatuto? A gente viu ali que tem a lei. E agora? Veja só, Silvestre, é importante lembrar que a população brasileira ela está envelhecendo, né? Graças a Deus, por conta da própria avanço da medicina e tudo mais, a população brasileira ela está envelhecendo hoje. Nós temos uma quantidade significativa de pessoas idosas com 60 mais. Mas, então, assim, uma legislação específica como o Estatuto do Idoso ela é muito importante. Inclusive, antes do próprio Estatuto do Idoso, a própria Constituição ela já tratava da questão da pessoa idosa, onde, por exemplo, no artigo 229, onde os pais têm o dever de cuidar, de educar os filhos, de zelar pelos filhos, mas que os filhos também têm a obrigação de cuidar dos pais na velhice. Aí, posteriormente, nós temos o artigo 230 da Constituição, que fala sobre o dever de cuidar com a pessoa idosa, que esse dever é de quem? É da família, é do Estado. Quando eu digo Estado, é o poder público, né? O Estado, o que eu falo, é a União, os estados e os municípios, e da sociedade. A comunidade, ela também é responsável pela questão da pessoa idosa. Então, você vê que na própria Constituição já traz meio que o básico, o princípio básico com relação à proteção à pessoa idosa. Aí a gente vem para a questão do Estatuto, que inclusive fez agora no dia 1º 22 anos, né? Nós estamos aqui nesse programa no mês de outubro, justamente por conta seria uma extensão da comemoração do Dia da Pessoa Idosa, né? Dia nacional e internacional, que era o dia 1º de outubro, mas que a gente considera o mês de outubro como um todo, como um mês onde a temática da pessoa idosa ela é bem tratada e ela é, como é que se diz, mais divulgada. Mais né? lembrada, né? Mais lembrada, mais exatamente. Lembrada, mais destacada. Isso. Aí a gente vê que o Estatuto da Pessoa Idosa, ela fala da questão do idoso dos 60 a mais, no seu artigo 1º, ela trata a importância da pessoa idosa, e quando ela vai para o artigo 3º, eu considero, inclusive, acho que um dos principais artigos do Estatuto da Pessoa Idosa, porque o artigo 3º, ele traz a responsabilidade para o Estado, para a família, para a sociedade. Por quê? Porque a pessoa idosa, ela precisa desse amparo, dessa proteção. Às vezes, a questão da pessoa idosa se assemelha muito com a questão, no exemplo, da criança e do adolescente, que precisa de ter um olhar especial, né? Que infelizmente a gente vê várias situações de violência contra a criança e adolescente, que o Estatuto ele veio justamente para proteger isso. Nós temos também como exemplo, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é importantíssima no combate à violência doméstica, mesmo né? tendo algumas leis, alguns artigos nas Constituições. Isso, porque né? na verdade, isso não. Como o oponente voltando agora para a questão do Estatuto, não é porque existe o Estatuto que a pessoa idosa ela vai estar tutelada apenas pelo Estatuto. Ela tem todos os direitos de qualquer cidadão assegurado e um plus, que seria esse plus? Seria
o Estatuto da Pessoa Idosa pelo fato de que aquelas pessoas são vulneráveis e precisam de uma atenção especial. Especial. Vamos ver agora os artigos 4º, 5º, 6º e 7º, que é que fala, para o senhor depois trazer essa consideração, Pois né? Artigo 4º. Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Parágrafo único. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa. Artigo 5º. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Artigo 6º. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. Artigo 7º. Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais da Pessoa Idosa, previstos na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos da pessoa idosa definidos nesta lei. Doutor Tutunés, como o senhor acha que os direitos à prioridade na tramitação dos processos, a prioridade no atendimento em órgãos públicos, privados e outros órgãos, entre outros, né, podem ser garantidos perante esses artigos? Veja bem, Silvestre, a prioridade da pessoa idosa, ela é um princípio, inclusive, do próprio Estatuto da Pessoa Idosa. Agora, lamentavelmente, a gente sabe que ainda temos que avançar bastante. Mas o idoso, ele tem o seu direito à prioridade. Então, assim, tanto os órgãos públicos, como até as empresas privadas que prestam serviços à população, ela tem que ter um atendimento prioritário para as pessoas idosas. Aí, puxando um pouco para a questão da tramitação processual, por exemplo. Na relação da tramitação processual, não é apenas a questão dos processos judiciais. Os processos administrativos também, eles devem observar a questão da prioridade. Inclusive, nós temos hoje duas prioridades, né? Que é a prioridade do idoso, da pessoa idosa com 60 anos, e nós temos a chamada super prioridade, né? Que é dos 80 mais, né? Bem lembrado, né? Eu agradeço. Que são avanços, porque, na verdade, a gente tem que analisar que uma pessoa idosa de 80 anos, ela tem uma prioridade maior do que uma pessoa idosa de 60. Isso quando a gente analisa a questão etária, né? Mas, assim, na questão da tramitação de processos judiciais, por exemplo, hoje, quando você vai peticionar no judiciário, o advogado já deve informar que naquele processo existe pessoas idosas. Inclusive, quando você vai fazer o cadastramento, geralmente ele pede para você já marcar lá com a opção da pessoa idosa. Porque é até uma forma do judiciário saber que existe pessoas idosas naquele processo. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça, ele fez um provimento no sentido de que os processos que tenham como parte pessoas idosas, ele tem uma duração de, no máximo, 15 meses. A gente sabe que isso vai depender muito da complexidade do caso e muito da questão das próprias unidades jurisdicionais como para realmente colocar em prática essa situação. Mas não deixa de ser um avanço, porque já é um olhar a mais com relação a essa população. Inclusive, instituiu até um selo de Tribunal Amigo da Pessoa Idosa para os tribunais que passarem a cumprir esses prazos e também passe a adotar medidas para garantir esse direito, como, por exemplo, a qualificação dos servidores. Porque a gente tem que analisar que para o Estatuto também ele chegar e ser colocado em prática, ele não é da noite para o dia, tanto é que ele tem 22 anos e a gente ainda tem muito a caminhar. Tem uma questão de cultura, exatamente. Né? Mas precisa se pensar na qualificação das pessoas que vão atender a pessoa idosa.
Porque como é que eu vou colocar em prática o estatuto se a pessoa que está no atendimento direto com a população, por exemplo, ela não sabe que aquela população tem o direito? Então, às vezes, a lei está ali, é uma lei, vamos dizer, perfeita, não diria perfeita, que sempre tem algum erro, alguma Com falha. certeza. Vamos supor, a lei é bonita, como diz a história, Mas é aí, manobrada na por hora, humanos. na hora de se colocar em prática, a gente consegue ter alguns obstáculos, e é para isso que a gente todo dia luta. Então, é para isso até que programas como esse são importantes. Por quê? Porque a gente, quando está falando aqui sobre o Estatuto, a gente está informando a população da pessoa idosa que ela tem os seus direitos garantidos, e a gente está informando as pessoas que não são idosos, que não são pessoas idosas ainda, Que podem fazer esse que cuidado, eles né? têm que ter esse cuidado Tem que ter esse com cuidado. a pessoa idosa. Porque, inclusive, eu sempre falo, quando a gente fala na pessoa idosa, quando a gente está aqui conversando com a pessoa idosa, a gente está lá na comissão atendendo uma pessoa idosa, tentando resolver um problema de uma pessoa idosa, a gente tem que analisar que a gente está pensando, inclusive, no nosso próprio futuro. Por quê? Porque o que a gente está fazendo hoje vai ser para garantir uma velhice melhor para nós mesmos, né? Porque a gente precisa que o Estatuto funcione, a gente precisa que os direitos da pessoa idosa sejam garantidos. Me diga uma coisa, o senhor explicando aí muito bem, parabéns pela explicação e também parabéns, muito agradeço também quando o senhor tocou na nova lei de preferência dos 80 anos, mas eu queria saber quando uma causa do idoso, principalmente de aposentadorias, esses processos de aposentadorias que mexem com dinheiro, demora muito. A lei também cobre, a preferência para o idoso cobre? Sim. Veja bem, quando você principalmente na questão da aposentadoria, geralmente a maioria das pessoas que estão pedindo aposentadoria já estão já estão protegidas pelo próprio Estatuto da Pessoa Idosa. Então eles têm os processos judiciais de aposentadoria, têm prioridade em relação aos outros processos. Agora o que acontece é que são muitos processos de pessoas idosas. Então aí às vezes isso aqui complica um pouquinho, às vezes a demora também tem esse detalhe. Vamos supor, você às vezes tem numa determinada vara federal, por exemplo, relacionada a implantação de um benefício de aposentadoria de pessoas idosas, quando você olha lá, por exemplo, o LOAS, um benefício do LOAS, que é a partir de 65 anos, então, o que ocorre? Você tem lá o quê? 100, 200, 300 mil processos justamente de pessoas que já têm que são 65 anos. Então, assim, apesar de ter a prioridade, mas assim, pelo volume é por isso que a questão do prazo até dos 15 meses que foi instituído pelo CNJ, ele também tem que analisar a complexidade de cada caso e de cada unidade, eu acho que né? até de cada período, né? Exatamente. Porque vem um coletivo, agora vamos dizer nesse semestre de 2025, vamos dizer assim, aleatoriamente, 6 mil idosos se aposentando. Mas no próximo ano isso não quer dizer que vai ser 6 mil, pode ser 12 mil. Exatamente. Né? E a estrutura ainda está para 6 exatamente, mil, né? Exatamente. Mas vamos agora ver nossos artigos do 8º ao 10º. Artigo 8º. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta lei e da legislação vigente. Artigo 9º. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Artigo 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Doutor Tinés, como você vê a importância do direito à saúde, à liberdade para os idosos? Silvestre, veja só, a questão do direito à saúde é importantíssimo para toda a sociedade, né? É um direito constitucional, inclusive, que o ideal era que todo o cidadão tivesse esse direito garantido né? E assegurado de forma
digna. Com relação à pessoa idosa, aí esse direito ainda ele precisa ser mais, por ele dizer assim, ele precisa ser mais bem cuidado. Por quê? Porque geralmente existe, por exemplo, determinadas doenças que são... É de urgência. Que é de urgência. Existem determinadas comorbidades que justamente vai aparecer justamente na pessoa quando ela está ficando idosa. Mais Então, frágil. ela precisa dessa prioridade com relação à saúde. Inclusive, essa questão da saúde é muito importante. Por quê? Porque esse atendimento à pessoa idosa tem que ser um atendimento prioritário. Lógico que a questão médica vai ser analisada, porque, por exemplo, pode ter um idoso de 60 e um idoso de 80, por exemplo. Mas, de repente, a situação do de 60 é uma situação mais grave do que a do de 80. Então, não é por isso que, por exemplo, o de 80 vai ser atendido na frente do de 60, apesar dele ter a super prioridade. Mas, quando você pega ali, tiver duas pessoas, um idoso e uma pessoa mais jovem, onde a condição de saúde, elas meio que se equivalem, então tem que se priorizar ao atendimento à pessoa idosa, até por conta das próprias condições físicas da pessoa idosa. Lógico que também tem que se analisar que idade não quer dizer incapacidade. Né? Muitas vezes o pessoal acha que porque a pessoa é idosa, a pessoa perdeu a noção, a pessoa não pode ter a sua própria autonomia preservada. Não é assim. Então, apesar de ser eu sempre digo, por isso que eu vou repetir aqui, idade não é incapacidade. Ora, a partir do momento que a pessoa idosa, ela tem o gozo pleno das suas faculdades mentais, ela tem que ter a sua autonomia preservada, né? Não pode a família achar, porque é uma pessoa idosa, eu vou manobrar. Não, é lógico que muitas vezes vai precisar de um auxílio, mas a vontade tem que ser a vontade da pessoa idosa. Quando a pessoa está com um problema do discernimento, aí já são outras situações, que aí vem a questão de, lógico, a família que vai ter que ter um tratamento diferenciado, ou se for o caso, dependendo, pode entrar judicialmente com a questão de uma curatela, ou um termo de decisão apoiado, alguma coisa, no sentido de que, essas ações são com o objetivo de preservar a pessoa idosa. Não é que eu vou entrar, por exemplo, com o processo de curatela para interditar o idoso no sentido, porque eu quero cuidar das finanças do idoso. Não. Eu tenho que entrar com o processo de curatela no sentido de proteger o idoso, de proteger as finanças do idoso. Infelizmente, muitas vezes a realidade do dia a dia não é a desejada, né? A que a gente vê na própria legislação em si. E o senhor acha que a gente ainda vai implementar, incrementar alguma coisa? Porque surgiu agora, saúde mental tem implicações. A gente sabe que do direito à saúde não contempla muita coisa. Até porque anos atrás também a saúde mental, apesar que a saúde mental seja predominante e recorrente, né, todos os dias, principalmente o idoso, a gente disse que ele sofre pressão, sofre opressão, sofre tensão. É como se fosse um ser humano com a saúde mental, vamos dizer assim, comprometida. Isso é verdade, Silvestre. Quando você fala nessa questão, principalmente porque muitas vezes as violações, muitas vezes não, 90% das violações que ocorrem contra a pessoa idosa ocorrem dentro da sua própria casa, né? Então são pessoas próximas. Então você tem que imaginar que muitas vezes a pessoa idosa ela vive, como você bem falou, nessa questão dessa opressão, né? Vive preocupada, vive, como é que se diz? Muitas vezes sendo cobrada, muitas vezes não sendo respeitada, que aí é o pior. Porque se você analisar direitinho, o ideal era que a gente não precisasse de lei nenhuma, né? O ideal era que a gente pegasse a pessoa idosa e dissesse, não, pessoa idosa que tanto lutou, que tanto trabalhou, que tanto fez por toda a família, então essa pessoa idosa, ela é o quê? É uma pessoa especial, uma pessoa que tem o quê?
experiência, é uma pessoa que a gente teria que reverenciar aquela pessoa, que não ia precisar de lei nenhuma, só bastava o quê? O respeito à pessoa idosa. Infelizmente, a gente sabe que existe a questão de maus tratos, a questão de violência psicológica, a questão da própria violência física, e o que é pior é que a própria pessoa idosa, às vezes, ela não tem a condição nem física, nem psicológica mesmo, de chegar e denunciar o seu agressor, né? Tá fugindo até um pouquinho dos artigos em si, mas é uma realidade que a gente vê isso diariamente, infelizmente. Nós vamos trazer agora os artigos a partir do 11º ao 14º. Artigo 11. Os alimentos serão prestados à pessoa idosa na forma da lei civil. Artigo 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores. Artigo 13. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça ou defensor público que as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da Lei Processual Civil. Artigo 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Doutor Tinés, como você vê a importância de proteger e defender os direitos dos idosos em relação à violência, o abandono e a negligência, conforme esses artigos? Exatamente. É muito importante, inclusive, nesse artigo que foi citado, um ponto específico aí com relação à questão dos alimentos. Né? Que muitas vezes a pessoa pensa que não, mas na verdade, da mesma forma que os filhos, eles podem cobrar alimento dos pais, os pais também podem cobrar alimentos dos filhos. Enquanto estiver vivo, enquanto sendo cuidado por eles. Exatamente, veja só, porque muitas vezes acontece, às vezes a pessoa idosa não tem renda, não tem condições de se manter, e muitas vezes tem um filho que ele tem uma situação financeira boa e que infelizmente às vezes não liga para os pais. Infelizmente isso acontece, é um absurdo, mas acontece. Então numa situação como essa, a pessoa idosa pode ingressar, inclusive judicialmente, cobrando pensão alimentícia do filho. E outra coisa, essa pensão alimentícia ela é solidária. Então, você, pessoa idosa, você pode cobrar do filho que você achar que tem uma melhor condição, ou escolher entre os filhos de qual filho você vai cobrar a pensão alimentícia. Agora, acontece também casos em que nem a pessoa idosa tem condições de se manter, nem a família também tem condições, porque às vezes são pessoas que trabalham também, que só recebem, às vezes, o salário mínimo, que quando a gente não tem condições de subsistência. A grande realidade é essa, vive vou dizer aqui mais popularmente, que no caso aquela pessoa vive no sufoco. Então, nesses casos específicos, quando a família não tem condições de suprir as necessidades da pessoa idosa, aí entra a questão do Estado, através do LOAS, né, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que através mas através principalmente daquela questão do benefício de prestação continuada, né? Onde o idoso, a partir de 65 anos, quando ele não tem condições de subsistência, aí é dado para ele aquele benefício de um salário mínimo, que muitas vezes o pessoal até confunde com aposentadoria, mas não é, na verdade é um benefício, e esse benefício não é nem previdenciário, é o benefício da assistência social, da Lei Orgânica da Assistência Social. Vamos ver agora o que diz o artigo 15º, 16º, 17º, 18º. Artigo 15. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa idosa por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conformidade com o disposto em lei. Parágrafo 1º. O poder público fornecerá aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos a tratamento, habilitação ou reabilitação. Parágrafo 2º. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Artigo 16. A pessoa idosa internada ou em observação é assegurado direito acompanhante,
devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, salvo se houver expressa contraindicação médica. Artigo 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Artigo 18. As instituições de saúde atenderão aos critérios de capacidade, de recursos humanos especializados e de outros requisitos estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo Federal. Doutor Tinés, como você acha que os idosos podem ser protegidos e defendidos em relação aos seus direitos patrimoniais e financeiros, conforme disse aí o artigo? Com relação à questão o próprio estatuto, ele é claro, onde a pessoa idosa, ela tem a garantia de que o seu patrimônio e a sua renda em si, ela seja preservada e seja utilizada em benefício da própria pessoa idosa. Quando a gente observa essa questão, lamentavelmente a gente vê muitas situações onde pessoas ficam, por exemplo, com o cartão da aposentadoria da pessoa idosa. Pessoas que pegam o patrimônio da pessoa idosa e vendem sem autorização da pessoa idosa. Muitas vezes a pessoa idosa nem sabe que aquele patrimônio foi vendido. Então, o Estatuto visa proteger essa questão relacionada ao patrimônio e às finanças da pessoa idosa. E quando você vai especificamente para aqueles artigos que passaram ali na tela, aí vem aquela questão da autonomia do idoso, de escolher o melhor tratamento. Aí vem a questão do direito quando fala ali, inclusive, da questão da saúde, fala bastante com relação às necessidades de atendimento especializado, com geriatra, com atendimento multidisciplinar, no sentido de que o atendimento da pessoa idosa seja um atendimento especializado. Lamentavelmente, a gente sabe que a realidade ainda não é. A gente teve alguns avanços com o programa de saúde da família, tudo, mas não está ainda naquele patamar desejado pelo próprio Estatuto da Pessoa Idosa. Outro ponto que o pessoal às vezes tem muita dúvida é com relação à questão do acompanhante da pessoa idosa. A pessoa idosa, ela tem direito, assegurado no Estatuto, a questão de ter um acompanhante na questão dos procedimentos médicos. Mas esse direito, eu diria que ele não é um direito absoluto. Por quê? Porque isso vai depender muito da situação daquela pessoa idosa e isso vai ficar muito a critério do próprio médico. Então, se o médico entender que não é necessário ou que o acompanhante em si vai terminar atrapalhando o tratamento, ele, desde que justifique, ele pode negar esse acompanhante. Ou até para preservar também, às vezes, o próprio acompanhante, porque de repente é uma doença infecto-contagiosa, apesar do idoso ter o direito, mas aí não vai ser possível por conta de questões médicas. Ou ao contrário, às vezes o idoso também está muito debilitado, com imunidade muito baixa. Então, às vezes, o acesso desse acompanhante, ou às vezes está numa UTI, onde a gente sabe que precisa de atendimento de forma urgente e que a presença de um acompanhante, ao invés de ajudar, termina meio que atrapalhando. Então, o critério médico vai ser utilizado com relação a essa questão do acompanhante da pessoa idosa nesses tratamentos. Vamos ver agora rapidinho, do 19 ao 24, esses artigos, o que é que ele traz para a gente, e para você fazer também o seu comentário. Artigo 19. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos. Inciso 1º, autoridade policial. Inciso 2º, Ministério Público. Inciso 3º, Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Inciso 4º, Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Inciso 5º, Conselho Nacional da Pessoa Idosa.
Artigo 20. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Artigo 21. O poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. Artigo 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal, serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimento sobre o tema. Artigo 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50%, nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. Artigo 24. O poder público, por meio dos seus órgãos, garantirá a criação de espaços e de programas de esporte e de lazer, com a participação de idosos. Doutor Neves, como é que o senhor analisa essas disposições? Veja bem, Silvestre, esse artigo 19 ele é importantíssimo, porque, mais uma vez, lamentavelmente, quando a gente vem falar da pessoa idosa, a questão violência, ela não se exclui, ela não se afasta. Então, assim, essa questão da pessoa idosa chegar para um atendimento e naquele atendimento, quem for observado qualquer tipo, que aquela pessoa está sofrendo qualquer tipo de violência, a notificação dessa violência para as autoridades ela é compulsória. Então, o que acontece? Chegou, por exemplo, num posto de saúde, chegou num hospital um idoso, onde se observou ali que tem sinais de violência, mesmo que não sejam aqueles sinais claros, mas de repente, o idoso chegou porque foi uma queda, mas ali se observou que de repente não foi uma queda, foi um empurrão, por exemplo. Então, as autoridades ali, que estão, as pessoas que estão naquele primeiro atendimento da pessoa idosa, eles têm o dever, eles têm a obrigação... Que são autoridades. Exatamente, de comunicar aos conselhos, ao Ministério Público, à polícia, de comunicar que aquela pessoa idosa que está sendo atendida por exemplo, naquele posto de saúde, ela está com sinais de que sofreu alguma violência. Então, esse artigo ele é importantíssimo, porque quando você trata de crimes praticados contra a pessoa idosa, você não é aquela questão assim, eu posso denunciar. Não, você tem a obrigação, é o chamado delatio criminis, né? Você tem a obrigação de informar as autoridades competentes que ali ocorreu uma violação. Então, assim, isso daí, inclusive, é importantíssimo para a pessoa idosa, porque, é como eu digo, muitas vezes ela não tem condições de falar, ela tem medo de falar, porque às vezes, quem agrediu está levando ela, está junto com ela lá no atendimento, né? Às vezes ela vai dizer, eu vou falar, mas eu vou voltar para casa com aquela pessoa, né? Tem esse ponto. Então, a participação de todos os agentes, seja ele público, seja ele a própria sociedade, os vizinhos, os familiares, observando, verificando que aquela situação ali não tá uma situação, como poderia dizer, não é normal. Você percebe que existem sinais onde a pessoa, você percebe que o sinal, a pessoa idosa está sofrendo algum tipo de violência. Então, o próprio estatuto diz que é dever. Então, as autoridades e a sociedade têm que se unir na proteção à pessoa idosa. Nosso programa hoje é bem especial. Quer dizer, a série que nós estamos exibindo vão ser 5 programas com parceria dos advogados da OAB para falar sobre o Estatuto do Idoso, esse instrumento, do idoso não, da pessoa idosa, esse instrumento que pouco se debate, pouco é exposto, pouco é ensinado, mas no Saber Viver 60+, a gente está tendo essa oportunidade com parceria com a AB. Então, nosso programa hoje é especial, vamos passar alguns minutos dos 30,
mas está valendo a pena pelo ensinamento. E agora nós temos o último artigo, agora com essa primeira série de estreia com o Dr. Timés. É o artigo 25. A idosa tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, em moradia para idosos ou instituição de longa permanência para idosos, e o direito de escolher a estrutura de moradia que melhor se adapte às suas necessidades. Artigo 26. O idoso tem direito ao exercício Diz aí desse artigo 25. É importantíssimo. Na verdade, todos os artigos do Estatuto né? do Idoso, do Estatuto né? do Idoso, eles são importantes. Mas nesse caso específico, quando se trata da educação, aí tem essa questão da universidade aberta, da universidade, ela tem um olhar específico para essa população de pessoas idosas, que é muito... O microfone vai cair, mas eu vou colocar. Que, inclusive, esse tema de pessoa idosa, esses cursos específicos para a pessoa idosa, eles são importantíssimos para a formação da pessoa, da pessoa idosa. Eu digo formação, porque muitas vezes as pessoas acham, por 60 anos vai se aposentar. Não, não é assim. Hoje em dia a expectativa de vida cresceu bastante, né? Então, assim, a universidade tem que ter esse olhar para trazer a pessoa idosa, que muitas vezes foi aluno lá atrás da universidade, né? E aí foi para o mercado de trabalho e tudo mais, se aposentou, agora está na hora de retornar, né? Porque é uma parcela da sociedade que é importante e tem muito ainda a contribuir para o nosso desenvolvimento, para o nosso país. Inclusive, quando a gente fala da questão da universidade aberta, inclusive isso estava no artigo anterior, mas por conta da questão do tempo a gente não falou, da importância, inclusive, do EJAI, da educação dos jovens, adultos e idosos, que ocorre justamente para aquelas pessoas que estão fora da faixa da educação, né, que já passaram, muitas vezes por conta do trabalho, às vezes cuidando dos filhos e tudo mais. Familiar, isso, né? Aí termina que não concluiu os estudos de ensino fundamental, ensino médio e tudo mais. Então, a gente percebe que hoje no EJAI, por exemplo, a participação de muitas pessoas idosas, pessoas que inclusive que não sabiam ler e aprenderam a ler a partir do EJAI. Pessoas que, de repente, a partir do momento que começaram a participar desse movimento, que inclusive tem em diversos bairros, aqui em Maceió, no estado todo tem o EJAI, eles se sentem mais, como é que vou dizer, incluídos na sociedade. Então, assim, a questão a questão da educação Fundamental. é fundamental, porque, como eu digo, quando a gente fala da pessoa idosa, não é, vou repetir aqui, não é 60 mais. A gente fala da pessoa idosa, é um mais. Porque, inclusive, se você, se a família colocar a idosa como prioridade, se a família educar seus filhos a tratar bem os seus avós, os seus tios, nós certamente teremos uma sociedade melhor. E tem mais. Eu fico até imaginando, às vezes, em determinados locais, onde, por exemplo, os pais não tratam bem os avós, por exemplo, e que exemplo está dando para ser tratado lá na frente, né? Quando chegar na idade lá de 60 mais. Bom, infelizmente e lamentavelmente, nós terminamos nosso programa tão gostoso, tão educativo, que foi, o nome é Saber Viver 60 mais, nós estamos todos os dias aprendendo, e o Saber Viver é esse espaço para a gente aprender a mais. E hoje nós trouxemos o Dr. Timés Toledo
abrindo nossa série conhecendo o Estatuto do Idoso, da pessoa idosa, e quero agradecer mais uma vez. Silvestre, em nome da Comissão Especial de Pessoa Idosa da OAB, em nome, no caso do presidente, do Gilberto Irineu, em nome do presidente da OAB, doutor Wagner Paz, nós aqui agradecemos. Dizer que espaços como esse são importantíssimos para a divulgação do Estatuto da Pessoa Idosa. Dizer que, na verdade, quando você me falou, olha, a série de entrevistas vai ser entrevista de 30 minutos, eu digo, Silvestre, 30 minutos é muito tempo, né? A gente começa a conversar aqui, vê que, na verdade, a gente até teve que pular alguns artigos, porque senão o tempo ia ser, pouco, não ia dar. Mas, de coração, a nossa instituição, a OAB, é quem agradece. Dizer que estamos sempre à disposição. A Comissão Especial da Pessoa Idosa funciona aqui na OAB do Centro, na sede histórica, que foi totalmente restaurada. Lá nós temos o doutor Diego, que é um advogado que ele atende as pessoas e faz a triagem e repassa para os demais membros da comissão, e estamos sempre à disposição. Muitíssimo obrigado, doutor Timés. E assim, vocês ficam no aguardo da próxima edição do nosso programa especial Estatuto do Idoso, com a nossa super convidada, doutora Michele Alcântara. Até mais e até breve para o próximo programa.